Senhor, bom dia, graças a Jesus. Mais um dia, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Deus te dê um dia próspero aí, guardado, cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus, irmãos. Olha só, ontem nós estávamos falando sobre os passarinhos, de confiar em Deus, que o passarinho não cai em terra sem que Deus permita, e nós valemos mais do que os passarinhos, ele está cuidando da nossa vida, né? Confiar em Deus, enfim. Deus está no controle de tudo. Então, nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Jamais, jamais as coisas saem do controle de Deus. Às vezes eu e você acontece alguma coisa que nós não estamos entendendo, mas nós vamos entender. E esse é o dia que o Senhor fez. Se alegra, glorifica e exalta Ele. E vamos aqui para a palavra aqui. Presta atenção aqui comigo. Eu não estou entendendo, não é verdade? Você não está entendendo. Vamos ver aqui como é que resolve isso aí? Deus tem palavra para tudo, meu irmão. Minha irmã, olha só. Vamos ler hoje aqui em 1 Coríntios 2:9 em diante. Eu vou até o 14. Tá bom? Vou até o 14. E depois, Filipenses 4, 6 e 7. Presta atenção aqui comigo. Ó, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Então, não subiu ao coração as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao nosso coração. Foi a que Deus preparou para nós. Vamos lá, vamos continuar? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as espirituais com a espiritual. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então eu preciso ser espiritual para discernir. Aí vamos lá. Não estejais inquieto por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com toda ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai exceder o meu entendimento, o seu entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Irmão, presta atenção aqui comigo. O que ele falou para mim? O que não chegou no meu ouvido, o que não chegou nos meus olhos, ó, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Por quê? Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual do... Irmão, presta atenção. Vamos entender aqui. O que ele está falando para mim e para você? Que tem coisa que Deus preparou para mim e para você que o meu olho natural não viu, os meus ouvidos naturais não viram, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Não chegou nos meus olhos, não chegou no meu ouvido, mas Deus me revela pelo Espírito, meu irmão. Olha para esta situação de maneira espiritual, seja ela qual for, seja a situação que eu glorifico, seja a situação que eu fico pensando, seja a situação contrária,
discerna essa situação espiritualmente. Por quê? Porque senão eu e você vamos ficar sem entender. Sabe por que eu vou ficar sem entender? Porque eu estou olhando de maneira natural e Deus quer me dar algo espiritual para mim e para você. Então presta atenção em nome de Jesus no que Ele tem para a tua vida. Presta atenção no que Ele está preparando para você. Mas irmão, aconteceu isso na minha vida, eu não queria, eu não estava esperando e eu não estou entendendo. Mas não vai entender mesmo. Sabe por quê? Porque eu e você precisamos ir para o mundo espiritual, falar com o nosso Deus, com o nosso Pai. O que ele está falando aqui? As quais também falamos, não, assim também, senão, falamos com, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, deixa ele te ensinar nesta situação. Ele falou o quê? Vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, deixarei convosco o Espírito Santo, e ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, e vos ensinará todas as coisas. O que ele falou? Que vai nos ensinar todas as coisas. Essa situação ele vai te ensinar. Vai para o mundo espiritual, não fica aqui não. Vai para o mundo espiritual agora. Enxerga essa situação de maneira espiritual. Não olha de maneira natural, senão você vai entender. Olha só. Ó, nos ensina, o Espírito nos comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Tá olhando essa situação como loucura? Tá, não tá? Você já olhou para essa situação como loucura? Você já olhou para essa situação, você fala, não, isso aí não entendo, não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque eu tô olhando natural. E é espiritual. Olha só. Parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernir, entender, compreender espiritualmente. Aí ele fala mais. Não estejam inquietos, isso já está em Filipenses. Não estejam inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica com ações de graça. Irmão, não fica inquieto por essa situação que você não está entendendo de maneira natural. Você vai entender essa situação de maneira espiritual e glorifica a Deus, porque ele vai te falar espiritualmente. Mas aí, ele fala assim para mim e para você. Não fica inquieto com essa situação, não. Antes, todas as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Meu irmão, tem coisa que você não vai falar para ninguém, mas não fica com reserva com Deus. Não fica com reserva com... Você tá entendendo o que eu estou dizendo para você? Não fique com reserva com Deus. Deus, mas aconteceu isso comigo. Deus, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não fique com reserva com Deus. Aí você vai falar assim para mim, mas Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, Deus é onipresente, está em todos os lugares, Deus é onipotente, é todo poderoso, tem todo o poder. Ele sabe do que eu estou pensando, mas eu preciso estabelecer uma conversa, uma comunhão com o meu Pai do céu, que ele vai falar para mim e vai me dar entendimento. Então deixa eu te falar uma coisa, o que ele vai fazer? Não fique com reserva com Deus. E eu quero te dizer uma coisa, fale tudo o que você pensa com Deus em nome de Jesus, mas entenda uma coisa, ele está cuidando da minha e da sua vida para nos dar vitória. Sabe por quê? Ele fala assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
vai exceder, a paz de Deus vai vir de uma maneira que vai exceder o meu entendimento, vai exceder o teu entendimento em nome de Jesus, que a gente vai entender, a gente vai viver a paz do Senhor nesta situação, em nome de Jesus, a gente vai viver a paz de Cristo. O que ele falou assim? O que ele falou para mim e para você? Olha, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em mim, João 16:33. Olha só como é que ele é fiel na nossa vida. Irmãos, confia no Pai. Confia no Pai. Ele falou que no mundo, em mim tenhais paz, mas no mundo tereis aflição. João 16:33. Em mim tenhais paz. Não fica com reserva com Deus, não. Por que você está com reserva com Deus? Está com medo de falar com o Pai? Você está com medo de falar com o seu Pai? Fala com o Pai do céu aí agora. Em nome de Jesus. Fala com o Pai do céu. Não fica com medo. Tá com medo dele te fulminar? Ele é Pai. Fala com ele. Em tudo, ó, como é que ele fala? Não esteja inquieto. Inquieto, por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ação de graça. Como? Espiritualmente. Fala com ele. E aí ele fala assim: e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. A paz de Deus vai vir sobre você e vai te dar paz diante dessa situação. E você vai conseguir entender as coisas espiritualmente, porque é assim que ele revela para mim e para você. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Deus querido, Deus todo-poderoso, eu peço agora, abre o mundo espiritual agora. Abre os nossos olhos espirituais agora para enxergar. Deus, a tua palavra acabou de nos dizer aqui, Pai, que o Senhor tem coisa preparada que o meu olho natural não viu, que o meu ouvido não ouviu, nem chegou no meu coração. Mas o Senhor revelou essas coisas pelo teu Espírito. Senhor, abre os nossos olhos espirituais agora. Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Espírito Santo de Deus, nós não estamos entendendo como essa coisa aconteceu na nossa vida. Mas eu te peço, papai, nós não estamos entendendo. Porque muitas vezes, meu Deus, nós entendemos que nós somos teu filho. Nós te servimos e te adoramos, Senhor. Mas o Senhor falou, Pai, que está preparando coisa boa. Não subiu no meu coração, não subiu nos meus olhos, não subiu nos meus ouvidos, não chegou no meu coração. Mas o Senhor tem preparado para nós. Mas o Senhor está revelando pelo nosso espírito, pelo teu espírito. E eu peço nessa hora, abre os meus olhos espirituais agora. Abre os meus olhos de quem está comigo nessa hora, de quem faz parte, que está aqui nesse momento, crendo nesta palavra, Pai, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, porque nós declaramos a Ti e colocamos diante da Tua presença as inquietações do nosso coração, e que a Tua paz encha o nosso entendimento. Eu não vou entender, vai exceder o meu entendimento, a paz diante da situação. E eu peço, Pai, aquilo que está em oculto traz para a luz, aquilo que está escondido, meu Deus, no mundo espiritual, revela agora em nome de Jesus e opera com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida, em nome de Jesus, a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe. Sabe o que eu quero te dizer? Em nome de Jesus, toma posse daquilo que é teu, manda o diabo embora, a obra das trevas embora, toda a situação das trevas, do inferno, e no nome de Jesus recebe a presença do Espírito Santo, que ele vai te revelar aquilo que tem para a tua vida, em nome de Jesus. Não fique com inquietações, mas seja suas inquietações, sejam conhecidas diante de Deus com orações e súplicas, em nome de Jesus. E eu declaro novamente a bênção, o poder, a unção do Senhor sobre a tua vida. Deus te abençoe.